Oi, gente, tudo bem? Uau, já estamos na segunda live de 8 dessa semana. Que maratona, hein? E a gente vai agora falar sobre arquitetura. Já falamos de pedagogia, agora vamos entrar com arquitetura. E eu acho que vocês vão gostar muito, muito. Vamos esperar a Carol entrar para a gente poder convidá-la. Tem uma pessoa com um nome bem parecido com o da Carol, que bacana. Será que é a irmã da Carol? Para quem não me conhece, eu vi que tem algumas pessoas que estão entrando aqui que não são do meu Instagram. Para quem não me conhece, eu sou a Milene. Eu sou psicóloga e coach e sou a dona da Progresso Humano, que é uma empresa que faz tudo isso que eu acabei de falar. Então, a gente trabalha muito para organizações e também trabalhamos para pessoas físicas, indivíduos, enfim, no desenvolvimento dessas pessoas. Atendo muitos jovens e por conta disso a gente começou essa maratona de lives a pedido de um dos jovens para que pudesse ajudá-los a esclarecer as dúvidas sobre carreira e tudo mais. A Carol e a Caterine que colocou. Sou a filha dela, que linda. Você já tem Instagram, muito bem. Oiê! Olá, tudo bem? Eu tô passada que a sua filha já tem Instagram, Carol. Como assim? Me Já, explica isso. já. Que coisa Ela é mais minha fã. fofa. Quantos anos ela tá? A maior tá com 10. Gente do céu, é muito, muito antenada, muita tecnologia. Não tô sabendo lidar. É, Ai. Tá, seja muito bem-vinda. Tô muito contente. Eu tô aqui obrigada. aquecida, sabe? Que já fiz a primeira, agora eu tô na segunda, então tô no aquecimento aqui. Ah, legal. Eu assisti um pedacinho da Gostou? última. Gostei, muito boa. Muito legal. E hoje a gente combinou aqui, até para o pessoal que está assistindo a gente, que nós vamos dar. A Carol vai dar um choque de realidade, não é isso, Carol? É, te perguntei antes se podia, hein? Você falou que pode. Sim, temos que dar choque de realidade, porque a gente tem que saber a vida como ela é, né? Então, gente, para quem não Exato. conhece a Carol, vou falar o mini currículo dela. A Carol é arquiteta, mãe de 3 meninas, uma está nos assistindo aqui, gente, coisa mais linda. Proprietária da Umbrella Arquitetura e especialista em arte terapia e arte educação. Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre arquitetura. Talvez de um jeito não muito romantizado, mas real, de verdade, né? É, Eu acho que existe um imaginário por trás da arquitetura, principalmente para os jovens, né? Acho que a gente que tem que desmistificar um pouquinho e colocá-los um pouquinho mais dentro da realidade, né? é. Até pela experiência, quando eu recebo bastante estagiários, né? Uhum. E de uns anos para cá, eu tenho percebido que essa noção de realidade, eu acho que em todas as profissões, eu acho que elas estão se perdendo um pouco para o jovem, né? É, Não sei se por conta, eles começam a trabalhar, de repente, depois, só depois da faculdade, né? De repente o primeiro emprego já é o estágio. Então, eles são inseridos no mercado de trabalho já com a profissão na mão, né? exato, é. E Então, às eu sinto. vezes, você sabe que essa questão de. Olha que chique, gente, que eu descobri. Pera, você vai gostar. Eu acho que você deve ter visto no. Olha que coisa mais legal. Nossa, hein? Muito chique. Cá, essa coisa dos jovens, alguns, né, fazerem a faculdade e aí depois entrarem pro mercado de trabalho, pula realmente algumas etapas de aprendizagem que eu acho que a gente tem que estar disposto a pagar alguns pedágios, não é isso?
Eu vejo assim, a arquitetura, por mais, né, tem essa questão, claro, né, da, da técnica, né, da competência técnica. Claro que isso é muito importante para o arquiteto, né? É muito importante essa formação técnica, né? Mas eu acho que é tão ou mais importante a questão prática, a questão da vivência em si, né? Do dia a dia de uma obra, do dia a dia de atendimento ao cliente, né? Que são coisas que a gente não aprende na faculdade. Por melhor, né? Eu sei que é, de repente até a chamada, né, dessa sequência de lives é a questão da FUVEST. Por mais Uhum. que o estudante queira passar, né, numa FAO, que é a Faculdade de Arquitetura, né, da USP, enfim, é uma excelente faculdade, sem dúvida, só que nem na FAO você aprenderá algumas competências que serão fundamentais para a vida É só na prática mesmo. prática, né? É só na prática. É só na prática. Eu comecei, antes de fazer a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em edificações. Então, eu já entrei na faculdade trabalhando, Legal, hein? né? Como eu já tinha formação técnica, né? Então, isso eu já entrei na faculdade com noção de desenho técnico, do que era, né, uma planta de arquitetura, que às vezes o jovem entra na faculdade sem saber, sem nunca ter tido contato, né? Porque é muito diferente. Você está na escola, né? É um universo completamente diferente. Então, você vai ter que aprender muitas coisas que até então você não tinha lidado ainda, né? E você sabe que a É, gente estava até falando isso na última live. O ambiente escolar, o ambiente universitário, o universitário ainda é um pouquinho melhor, mas o escolar em si é muito distante de uma realidade de trabalho. É muito diferente você estar sentado numa mesa e estar dentro de uma obra. muito diferente. Muito diferente. E aí, essa vivência, né? Então, eu entrei na faculdade já sabendo mais ou menos onde eu iria pisar, né? O que eu acho que para mim foi um diferencial, porque eu ganhei aí uns anos, né? De estrada, que de repente quem chegou lá muito cru teve que correr atrás, né? Outra coisa também, como eu entrei na faculdade com essa bagagem, já desde o meu primeiro ano eu já trabalhava. Então, eu fazia faculdade à noite, então 5 anos cursando a faculdade eu trabalhei. Uhum. Então, quando eu me formei, né, eu já tinha experiência de ter passado por construtora, por escritório de arquitetura, trabalhei até nos Correios, fazendo layout de agência. Legal. Passei por comunicação visual, trabalhei no segmento bancário, fazendo comunicação visual de banco. Então, eu tive a oportunidade de migrar, porque a arquitetura é um leque, né? Que às vezes as pessoas acham que é só construção de casa, né? Ou se não, designer de interiores, né? Não, é algo muito abrangente. É verdade. Isso Trabalhei daí é bem com. importante de falar, porque, por exemplo, você trabalhou no correio. Você sabe que eu mesmo tinha uma visão de arquitetura até uns anos atrás, quando uma prima minha entrou dentro de uma rede de fast food. Eu falei, ué, mas para quê? Então, tem que criar uma loja, montar uma loja e tal. Aí eu tinha me tocado, falei, gente, é verdade. Então, quando você tem franquias, lojas, precisa de um arquiteto. E não é Sim, tão lembrado isso. sim. E, por exemplo, o banco, né, o segmento bancário, tem departamento de engenharias dentro do banco, né? Então, quando você vai construir uma agência, eu trabalhei numa empresa por muito tempo na parte de comunicação visual, ainda quando podia ter aqueles luminosos grandes, né, totens, mega totens. Então, do dia para a noite, por exemplo, quando foi a mudança do banco, vou denunciar a minha idade agora. Quando foi a mudança, tinha o Então vamos banco B. contar, né? Se eu contar que eu trabalhei no Banco
Real também entrego a idade, mas já contei. Então, eu fiz parte da comunicação visual do Real, era Banco Olha, Real, aí depois virou Santander, né? Fiz parte. Quando era Banco Real, marrom ainda. Alô, nossa, a primeira A BN Emerald Bank, eu lembro. era marrom, depois ficou verde, né? Verde com amarelo. Isso. Não, e ele É, ficou conhecido como Banco Verde. Era o Banco Verde. é. E aí tinha um banco que eu me lembro, chamava Banco BBVA, BBA. Eu lembro que era BBVA, depois ficou BBA. Se não me engano, Sei. era um banco argentino. Aham. E eles tinham mega totens, eram uns totens enormes, de mais de 25 metros, isso a nível Brasil. Então, a gente tinha que coordenar, porque do dia para a noite o nome do banco precisava mudar, né? Então, não podia ter uma agência com o nome antigo e na outra Isso é esquina ter. super comum, sabia? Em Big Four. Eu lembro na época que a gente Sim, comprou eu trabalhava na KPMG e a gente comprou, não lembro agora qual, que tiveram outras compras depois. E aí, tipo assim, tinha o dia um, a gente falava é o dia um da fusão. Nesse dia tinha que estar isso. todos os letreiros iguais. Então é uma coordenação Sim. de várias pessoas, né? Uhum. Quer ver outra que eu vou denunciar a idade também, que eu fiz parte dessa mudança? É, a Claro, antes era a BCP, né? Verdade, Carol. Então, Ai, que legal, e a adorei. BCP, as lojas da BCP, elas eram instaladas nos shoppings. Então a gente só podia fazer obra de madrugada, né? No contraturno do shopping. Então a comunicação visual da loja tinha que ser alterado tudo do dia para a noite para ser transformado para Claro. Gente, Então, sensacional. era um trabalho assim de logística, né? De coordenação de equipe, de virar madrugadas adentro. Então, eu lembro que eu ia para a faculdade, assistia a aula, ia trabalhar, porque E era nessa depois ia virada para lá. de ia para lá. Ó, Então, você sabe que apareceu uma pergunta aqui, ó. Tem áreas diferentes dentro da arquitetura que você pode estudar ou trabalhar? A gente está respondendo isso exatamente agora. Então, a gente sim, está sim. contando a questão de letreiro, que bancos, fast food, não só a Uhum. parte. Por exemplo, dentro da cozinha também tem, né, Carol? Dentro de indústria Tem também tem. muita coisa, tem muita coisa. Então, assim, você como arquiteto, é impossível você pegar tudo, né? Então, você naturalmente vai ter que acabar se especializando em alguma coisa, né? Ou É, algumas coisas, né? Então, por exemplo, tem arquitetura hospitalar, tem arquitetura corporativa, tem arquitetura residencial, tem arquitetura comercial, né? E dentro uhum. desses segmentos, tem arquitetura sustentável, biofílica, já inventaram um novo termo que é neuroarquitetura, que é o estudo da neurociência com a arquitetura, os impactos que a Sensacional. arquitetura tem. Então, assim, é muita, muita, muita coisa. É muita coisa. Dentro também, né, dos campos, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar para uma empresa, eu quero ter a minha empresa, né? Então são coisas assim que a gente não aprende na faculdade, Mia. A gente sai da faculdade muito cru, muito cru, porque são 5 anos que não dá tempo. Não dá tempo de ver tudo isso, né? Então são pinceladas, né? Porque realmente é muita coisa. E aí, dependendo de onde você, o segmento que você quer trabalhar, você vai ter que acabar se especializando, estudando mais, não tem jeito. É. E aí, você sabe que isso são, assim, a maioria das universidades é isso. Você tem uma visão leque e aí depois você precisa fazer uma especialização. Eu lembro que quando eu fiz psicologia, eu falei, nossa, tem bastante coisa. Eu queria trabalhar com RH quando eu comecei, mas tinha uma infinidade de coisas. Dentro da área clínica, inclusive, recomenda-se fortemente que um psicólogo ele entre, comece a clínica em paralelo com uma pós-graduação, porque você tem uma pincelada da linha terapêutica, mas você precisa mais aprofundar depois que acaba a faculdade. Então, imagine também, a gente está falando de cabeça de um ser humano.
Imagina uma estrutura, né, onde você vai entrar pessoas e qualquer cálculo errado, qualquer erro errado, você pode derrubar e ter acidentes terríveis. Então, assim, a gente tá falando de coisa muito séria, né, Carol? Sim, mas eu acho que assim, claro que a formação técnica serve para isso, né? Serve para você ter essa certa noção, a tua responsabilidade técnica, né? Mas você mencionou dessa questão de se especializar, né? Assim como um médico, né? O médico se forma lá, médico geral, né? E acho que deu uma travada. Agora voltou. Entendeu? Ah, tá. Voltou. Quando o médico se forma, né? Ele é o médico generalista, né? É Médico clínico clínico geral. médico, Clínico clínico geral. geral. E aí, sei lá, ele quer se tornar um dermatologista, só que ele continua sendo clínico médico, né? Apesar dele ser dermatologista, ele continua, de repente, se um paciente tiver febre, ele vai saber medicar, né? Então, só para as pessoas entenderem, de repente chega um cliente que não é que você precisa dominar certas áreas, mesmo que não seja a da sua especialidade. Porque, hora É. ou outra, você vai se deparar com coisas que, mesmo Questões que você não gerais. tenha escolhido trabalhar, cairão no teu colo. E você vai ter que resolver, né? De uma Uhum. forma geral, você vai ter que resolver. Mas eu acho que o mais importante para falar dessa questão do currículo, né, da função técnica do arquiteto, é uma coisa que acho que para quem quer trabalhar na área da arte, né, nas áreas, né, da beleza em si, é a formação, Mi, que não adianta que você não vai ter essa formação na universidade, que é a formação do bom gosto, que é a formação, a percepção do teu olhar. Não dá para ser arquiteto sem ter essa percepção. Então, assim, comece hoje, comece agora a treinar o teu olho, a treinar o teu olhar, né? Se você pretende um dia trabalhar com isso, se formar com isso, então, o que que é percepção de olhar? No olhar, né? É você contemplar as coisas, ter esse hábito de contemplação. Então, olha para o céu, olha as coisas da natureza, isso vai treinando o seu olhar. Não é Uhum. só olhar revista, né, apartamento decorado, coisas. É muito mais além do que isso, né? Você ter percepção de luz, de intensidade de luz, isso é a natureza que traz, né? E nós, de uns tempos para cá, né, entramos no carro, né, saímos da nossa casa, do nosso prédio, entramos no carro e chegamos em outro lugar. Muitas vezes a gente não olha para o céu, muitas vezes a gente não olha para a natureza, né? Quem mora nos centros urbanos, a gente vai perdendo naturalmente essa percepção do olhar e até essa percepção do outro também, né? É. Cada vez nosso modo de vida é mais individualista, a gente perdeu um pouco essa capacidade de olhar para o outro, né? Para outras situações, e isso tem impacto na arquitetura. Porque como que eu vou projetar, por exemplo, a casa de alguém sem que eu não tenha percepção do que é o outro? Eu sei o que acontece na minha vida, o que sou eu, né? A minha percepção individual. Mas se eu não abrir um pouquinho mais o meu olhar, como é que eu vou entender o que o outro quer? Nossa, isso é muito Porque maravilhoso. nem porque nem sempre o que o cliente está me falando que ele quer tem um pouco de psicologia. Aliás, tem muito de Tem psicologia aí. muita psicologia. Muito. Nem sempre o que o cliente está me falando que ele quer de verdade. E eu vou ter que interpretar nas entrelinhas o que ele quer de verdade. Sim, Porque porque o às vezes ele risco. pede, você faz exatamente, chega no final e fala que você não atendeu ele, Não, ou senão, ele vai falar, vai ficar com aquela cara assim de gostei. mas não surpreendeu. Não, Aham. né? E às vezes também ele nunca parou para pensar sobre isso. Eu já peguei alguns clientes, eu adoro quando o cliente fala, não gosto disso. Sabe, quando você faz alguma coisa, ele vai, discute, fala, não, Carol,
não gostei disso, eu não gosto disso, eu adoro porque ele tem uma opinião, dá para você argumentar, contra-argumentar. Agora, pega um cliente que fala assim, não sei se eu gosto disso. Ou se não, você pergunta algo, e aí, você gostou? Você prefere qual cor? E aí ele te responde, tanto faz. Ah, que você escolher tá bom pra mim, né? Tanto faz, é. Então é o tipo de pessoa que ela perdeu essa noção, essa percepção, talvez até da vida, né? Perdeu um pouco dessa coisa do colorido da vida, do que é bonito, né? Perdeu muito isso também dessa função real da beleza. O que é beleza? Né? As pessoas não discutem mais o que é beleza. Beleza ficou tudo muito relativo, né? E beleza não é relativa. E aí essa coisa de, depende, né? Quando o cliente fala, depende, o que é bonito para mim não é bonito para você. Não, beleza se discute. É esse o papel do arquiteto, é discutir beleza também, né? É mostrar, de repente, o porquê que isso é bonito e por que que não é. Uhum. Então, como os clientes, assim, a demanda de uns anos para cá que eu tenho percebido é que as pessoas estão bem perdidas, assim, estão bem. é, Perderam muito essa percepção, sabe, do que é bonito, do que é belo. Hoje em Uhum. dia as pessoas às vezes chegam, né, com aquela pastinha do Pinterest, com as referências, né? É. Mas elas não sabem direito dizer o porquê que elas gostam daquilo, Uhum. né? Elas simplesmente falam, eu acho bonito isso daqui, mas elas não conseguem, né, definir o que é beleza, o que é que você acha bonito nisso. Qual que é a sensação que isso te traz? O que isso te provoca? E esse é o E o papel do arquiteto arquiteto tem que também. ter esse olhar, tem que ter esse Tem olhar que ter esse olhar. de entender o que está sendo transmitido através daquela imagem. Sim, tem que interpretar, né? Na verdade, a função do arquiteto, o que que é, né? É pegar aquela sensação que aquele ambiente pode entregar e levar para aquela pessoa, né? Então, quando você constrói uma casa, claro que tem o fator estético, claro que tem, mas envolve muitas outras coisas, né? Quando eu resolvi estudar arte terapia, na verdade, o objeto do meu estudo foi esse, né? Transformar a casa como um ambiente terapêutico. Então, através da forma, através da beleza, através, né, de outras funções que a casa exerce, o que que ela pode trazer para aquele indivíduo que está morando ali dentro, né? É, esse assunto é super legal. Quem não segue a Carol, depois segue ela lá. Ela tem uma parede de lousa, gente. É muito linda aquela parede. As crianças escrevem, é demais. É muito legal. E vira e mexe, você tá mexendo na casa, né? A casa, eu, é que casa com criança, né? Casa com criança definitivamente não é showroom, né? Não é aquele tem vida, né? É verdade. Mas eu acho que assim essa questão da arquitetura para mim é muito isso, né? E eu aprendi isso depois de um tempo, né? Quando você sai da faculdade, quando você inicia no mercado de trabalho, você não tem muita noção da onde você está pisando, que terreno que você está pisando, né? Quando chega um cliente para você, você não sabe direito como você tem que lidar, né? Não é simplesmente um produto que você pega, vende e entrega, né? Você está lidando com sonhos, você está lidando com expectativa, você vai ter que lidar com frustrações também. Às vezes, como um cliente E começa cuidar de profissionais que vão fazer com que a coisa aconteça, porque não depende só de você, você influencia de outros jeito nenhum. e delega atividades para outros também. Então, o arquiteto, ele é um porta-voz do cliente para outros profissionais também. Acho que é importante a gente deixar claro isso para os jovens.
E sair também, né? Arquiteto, assim, às vezes tem esse estereótipo, né? De ficar muito no pedestal, né? De só ficar no escritório projetando, ou se não tomando cafezinho com o fornecedor, viagens, né? Para o exterior, enfim. Tem tudo isso, tem essa parte glamour, claro que tem. Mas o dia a dia, a rotina mesmo, é aquela coisa de obra, né? Aquela coisa de você ter que lidar com uma equipe que vai desde do engenheiro, do mestre de obras, do azulejista, do gesseiro. Então, essa habilidade de tentar, né, é, coordenar essa orquestra também, que um acaba dependendo do outro, né? Sem Se um dúvida. fez caca ali atrás, você vai ter que organizar, mudar cronograma. Então, aquelas novidades, né? Quando você vai na obra, eu até brinco, né? Eu vou para a obra, mas eu não sei a hora que eu vou sair da obra, porque é uma surpresa. Às vezes está tudo bem, dá tudo certo, ótimo, resolvido, mas tem dias que você chega na obra e você fala, meu Deus, apareceu um pilar no meio do nada, que não estava previsto, muda projeto, muda tudo. Uma parede nova aqui, né? Tipo isso. É, então tem que ter essa capacidade de resolução de problemas também, né? Essa coisa rápida de ter que coordenar todo mundo, mudar tudo, né? Sim, Enfim, são legal. coisas que é só com a experiência que você vai pegando, né? É só com a rotina mesmo do dia a dia. Ó, a Suelen colocou aqui, meu sonho, uma casa toda de vidro. Ai, gente, eu só acho chique, acho lindo uma casa de vidro. Não é verdade? Tem uma blogueira Linda, que é a Sara Matar. Ela tem um aras, e no aras dela é todo de vidro a casa. É todinha de vidro, é a coisa mais linda do mundo. Vira e mexe, ela tá lá. linda, linda mesmo. Linda mesmo. Domingo eu tive uma reunião que será uma casa de vidro em Sorocaba. Ai, que lindo. Tem gente de Sorocaba assistindo a gente aqui na live. Ah, legal. Muita gente migrando agora de São Paulo para o interior, né? Viram Sim, com essa coisa de home office. mudou muito, né? Muita Eu gente conheço saindo de uma São família que Paulo. mudou de estado por conta dessa mudança. Ô, Ká, mas voltando a falar aqui da arquitetura, então você contou um pouquinho pro pessoal como foi a escolha dessa profissão, no sentido de você ter se preparado antes, já fez um técnico e tudo mais. Falou um pouco dos desafios que tem dentro da profissão. Trouxe também o olhar positivo, então tem coisas muito bonitas da gente olhar, ter essa percepção do olhar, entender o outro, construir sonhos. E até essa experiência que você tem, né, da arte terapia dentro do lar, a importância de um ambiente terapêutico, isso é muito, muito bonito, muito bacana mesmo esse estudo. Que mensagem final que você deixaria aí para os nossos jovens que estão pensando na arquitetura? Ah, eu acho que pensando na arquitetura e pensando como um todo também, né, Mi? Eu acho que a profissão, essa escolha, claro que é uma decisão importante, mas não pensar que isso é um fim, né? De repente não pensar que, se eu fizer a escolha errada, eu vou ter que seguir toda a minha vida nisso, né? Enfim, teve muitos momentos que eu já quis desistir, muitos, não foram poucos, não. Foram muitos, mas dentro da arquitetura, né, por ter essa diversidade, né, eu não conseguiria trabalhar numa profissão que não me possibilitasse isso. Eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, em escritório que eu tive, né, eu só ficava fazendo projeto, por exemplo, né. Ficava lá de segunda a sexta, dentro daquele horário, fazendo projeto, projeto, projeto. E eu não conseguiria trabalhar dessa forma hoje em dia, né? Eu gosto dessa dinâmica de hoje eu estou no escritório, amanhã eu sei que eu vou estar na obra, depois de amanhã eu sei que eu vou visitar um fornecedor, e depois de Dinâmico. amanhã eu sei.
que eu vou ficar com as minhas filhas, que eu não vou para lugar nenhum. Então, eu gosto dessa coisa dinâmica. Como também, esse final de semana, eu trabalhei sábado e domingo. Como, às vezes, às 10 horas da noite, eu estou respondendo mensagem de cliente, né? Como também eu já recebi ligação de madrugada que um cano estourou, sei lá o quê, enfim, acontece. Uhum. Mas essa forma dinâmica, né? Eu acho que isso abre N possibilidades, né? E também eu até assisti a tua última live, né? Eu nunca quis trilhar uma carreira, né? Eu não, quando eu escolhi arquitetura, eu não me via, sei lá, com quase 40 anos que eu tô hoje, eu serei assim, 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 né? Eu tinha na minha cabeça que eu queria ter meu escritório. Como esse escritório iria ser, como que eu iria trabalhar, isso eu nunca tive muito definido, não. Que As legal. coisas foram acontecendo à medida que eu fui construindo e à medida que eu fui me construindo também, né? Que às vezes a gente formata um desenho que às vezes a vida nos leva para um outro lugar e a gente se frustra, né? E É. acaba lá meio que estagnado sem saber o que fazer, né? Mas isso é Então um acho que a ponto minha... super bonito que você falou. Vou até fazer uma pausa no que você está trazendo para que os jovens que estejam nos ouvindo entendam isso também. É claro que tem coisas que é só a vida que vai ensinar, mas os planos, é muito importante você ter um plano para você, ter um ideal, algo que você quer conquistar, até para que você possa trabalhar em prol daquilo. Mas não se limite a engessar esse plano. O que significa isso? Você pode encontrar flores no meio do caminho que te agradam e que façam você fazer um ajuste de rota, e tá tudo bem. O Sim. importante é você ver ainda verde pela frente, é você ver coisa bonita pela frente. E é engraçado porque, assim, eu acho que nenhum estudo é perdido, né? Tem muita gente que fala, de repente eu vou fazer uma faculdade de 5 anos, mas o que são 5 anos para você que está com 18, 19 anos, né? Ou se não para você Exato. que está com 40, com 50 e quer começar uma profissão. O que são 5 anos? Passa assim, ó, né? Sim. E de repente não se apegar nisso, né? Não achar que isso é o fim. Não, é só o começo, né? Uhum. De repente eu tenho várias amigas que fizeram faculdade comigo e hoje são assim consultora de imagem, né? Tem uma outra que foi para a área de estética, montou uma clínica de estética. E trabalharam um tempo na área e acabaram mudando essa rota. Mas que muito do que foi construído durante o período de estudo, claro que está servindo também para, né? Tem a ver com beleza, tem a ver com arte, tem a ver com, enfim, eu acho que não ficar com esse medo, sabe? De que essa é a última decisão da minha vida, né? Parece que vai Claro ser que é uma assim, decisão né? importante. Sim, e claro que é uma decisão importante, lógico, sem dúvida, né? Mas não é a última, né? Não é. Eu acho que a gente vai muito. O que que você é, né? Quando perguntam para você, o que que você é? Aí você automaticamente fala, sou psicóloga, eu sou arquiteta, né? Não é assim que a gente se auto Sim, classifica, né? denomina. Uhum. Por uma profissão, né? E a gente é muito mais do que isso também. E quando a gente é jovem, a gente precisa dessa validação, né? Do que o outro fala, né? Do que o outro pensa a nosso respeito. Acho que a gente precisa Verdade. dessa confirmação, né? Então, acho que muito mais do que você precisar dessa identidade que o outro, desse título, né? Que é muito uma coisa muito formal. Acho que muito mais se apegar ao que Deus quer para mim também, né? Qual que é a identidade que Deus quer que eu tenha, né? Acho que se apegar nisso que facilita e muito tudo, né? Toda essas construções, né? Sem Eu dúvidas. acho que é isso. Deixaria esse, esse recadinho aí. É,
E sabe, tô vendo aqui que tem algumas pacientes minhas, tem algumas pessoas aqui que eu sei que estão nesse momento ainda de decisão. Tem muita beleza em todas as profissões, gente, todas. Se a gente for Uma olhar coisa aí, legal também, para quem está buscando, né, essa área, assim, mesmo que não entrou ainda na faculdade, eu acho que o quanto antes, sabe? Sabe aquela obra, aquela reforma da avó, da tia, aquela construção da casa do vizinho, sei lá, qualquer pessoa que você tenha próxima, fica lá, né? Fica observando como observa, que é. observa. Fico observando, eu aprendi demais, assim, porque na faculdade falta muito essa parte prática do dia a dia mesmo, do peão mesmo da obra, sabe? E quando eu trabalhava em construtora, eu fiquei um período sendo responsável lá por um setor da obra, então eu passava o dia na obra. Uhum. E ainda menina, né? Não sabia nada. Então, o que eu podia sugar, né, desses profissionais, de mestre de obra, de peão, eu ficava ali observando, né? E isso, hoje, para desenhar, para projetar, né, eu penso muito mais nessa parte construtiva do que na minha cabeça vem essa parte construtiva do que o desenho técnico em si. Isso É. facilita demais, Nossa, eu né? imagino, porque são entraves que você vai encontrar só na vivência. Só na Sim, vivência. sim. E ter também a simplicidade, né? Não achar que um título te eleva para um patamar, né? Tal que você é mais ou menos, enfim. Ter essa humildade, né? E essa capacidade também de aprender, né? Que às vezes o arquiteto, né? Por ter esse título, por assinar uma planta, né? Ter a humildade de falar, poxa, não sei, né? Para o peão, para a pessoa que está ali com a mão na massa mesmo, para aprender, que é assim que a gente vai aprender, né? Ter essa, Show. acho que ter humildade, acho que para qualquer profissão, né, Mi? Mas Tudo. eu vejo Eu muito estava assim, falando isso na quando última live. Que dentro de uma empresa, o que você é bem avaliado? É a sua capacidade de aprender com coisas novas. e Basicamente assim, isso. ter a humildade também de olhar, né? Com carinho, com respeito para sabe, por esses profissionais. A grande maioria, assim, durante todos esses anos, eu acho que eu nunca fui desrespeitada por nenhum deles, né, enfim, já coordenei equipe de mais de 20 homens, só eu de mulher lá no meio, e eles com toda a paciência do mundo, principalmente quando era bem mais nova, né, e, assim, não tinha experiência, e se você baixar tua bola mesmo e falar, ó, não sei, me ensina, me explica, sabe? Eles têm o maior prazer de explicar, de te mostrar como que é, de falar, ó, esse seu projeto aqui, acho que não vai dar muito certo, não. E eu acho que isso para os jovens é fundamental, né? Não Sim. achar que, tô com o título aqui na mão, sou arquiteto agora. E, Uhum. assim, no dia a dia, se você não baixar um pouquinho a bola e falar, não sei nada, me explica aqui. Isso é um grande diferencial. Hoje eu Uhum. vejo assim, os estagiários, né? Primeira coisa, quando chega no escritório, passa uma semaninha comigo, né? Vamos para a obra, né? E alguns, a gente já teve algumas experiências assim, alguns desistem. Fala, não, isso não é para mim. Não conseguem, porque não imaginava a proporção que é, né? De ter que lidar, quantidade de problemas, você lidar principalmente com a frustração, às vezes financeira do cliente, né? Às vezes ele tem um planejamento ali, um fluxo de caixa para a obra. E, sei lá, com esse período de pandemia, a gente sofreu muito isso, né?
Às vezes o cliente perdeu o emprego, às vezes, né, aconteceu É alguma mesmo. coisa e teve que parar a obra, ou senão teve que diminuir muito o tamanho, né? Às vezes aquela obra idealizada, tal, aquela reforma, teve que diminuir pela metade. Enfim, você trabalhar essas questões também do cliente frustrado é difícil para todo mundo, Com né? certeza. Isso é E são coisas que emocional. é só vivência que vai te dar, né? É, é. Só vivência. Nossa, eu amei. Gente, vocês gostaram também? Quem gostou, manda coração aí pra gente. Nossa, falei demais, né? Eu tô Foi uma olhando o tempo. delícia. Foi uma delícia, Carol. Quero te agradecer pelo seu tempo dedicado aí. Nossa, falando um pouquinho, você falou breve da experiência, mas deu para ver o quanto você tem experiência dentro da área e o quanto tem para compartilhar aí de conhecimento. Foi muito bacana. É, Eu amei. Obrigada, viu? De verdade. Obrigada a você e conte comigo aí para as suas lives sempre. Sempre, sempre. Muito bom Companheiras de esse live, espaço. já estamos na segunda live, né? É, Mas teremos mais, cá, juntas, se Deus quiser. E para quem é jovem, está assistindo, agora às 7 horas, Isabela vai apresentar sobre enfermagem. Às 8 horas, Anne Joyce vai falar sobre odontologia. Amanhã tem mais e quinta-feira também. Aguardem, tá bom? Não percam. Carol, gratidão. Muito obrigada, viu? beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.